Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje sexta-feira, dia 25 de agosto. Como tal, fazemos um balanço dos principais acontecimentos aqui no Brasil, no mundo, na economia, do lado político. E associado a esse vídeo, nós temos um texto um pouco mais rico em termos de dados da semana. Mas foi certamente uma semana bastante positiva para o mercado acionário local aqui na B3. O índice Bovespa vazou o patamar dos 71 mil pontos, fato que não acontecia desde o ano de 2011. Por aqui, os mercados passaram a semana inteira reverberando notícias produzidas pelo governo e votações ocorridas na Câmara e nas comissões, e no exterior o foco ficou concentrado no travamento do governo de Donald Trump, seus discursos e atitudes produzidas ao longo da semana. Aqui, destacamos a atitude privatista do governo do presidente Temer, ainda que uma parcela disso possa ser atribuída a tirar o foco da delação de Lúcio Funaro, que comprometia o PMDB. A maior notícia foi mesmo a privatização, a intenção de privatizar a Eletrobras, com o governo tendendo a fazer uma emissão primária de ações sem que a União subscreva e sendo assim diluída. Mas para que isso ocorra é preciso mudar a lei no Congresso. O governo também limpou ao longo da semana as gavetas dos ministérios, anunciando medidas de privatização de empresas, leilões de área de pré-sal, concessões em portos, aeroportos e ferrovias, além de alienação de ativos de empresas públicas. No total, na reunião do PPI, do Programa de Parceria de Investimentos, que aconteceu no dia 23 de agosto, saíram 57 projetos e o governo espera arrecadar no mínimo 40 bilhões com tudo isso. O BNDES também anunciou uma nova linha de financiamento para a pequena e média empresa, chamada BNDES Giros, e isso certamente é para acelerar a concessão de empréstimo. Já no plano político, tivemos a aprovação do texto base da TLP na Câmara, ficaram faltando alguns destaques. Na semana que vem, na terça-feira, serão votados e vai em seguida encaminhar para o Senado Federal e ainda dá tempo de se votar tudo isso antes que a MP 777 caduque no próximo dia 6 de setembro. A reforma política também andou um pouco, tiraram algumas jabuticabas da reforma política, como o mandato de ministros do STF, e também se discutiu, mas sem muita base, o distritão misto, semiparlamentarismo, enfim, uma série de inovações que o Congresso Nacional pretende fazer com relação à reforma política. Com relação à Lava Jato e seus filhotes, tivemos o senador Collor e ex-presidente virando réu, o ex-ministro Gedel Vieira Lima também virando réu, o encaminhamento da denúncia de Lula para a segunda instância e, no último dia da semana, a PGR ainda denunciou Renan Calheiros, Jucá, o Sarney e também Valdir Raupp, além de Sérgio Machado, por corrupção na Transpetro e recursos doados ao PMDB. Na economia, o governo anunciou a liberação de 16 bilhões de recursos do PIS/PASEP, na presunção de que esses recursos possam estimular o consumo. Já o saldo da balança comercial até a terceira semana de agosto mostrava um superávit de 2,5 bilhões de dólares, deixando o acumulado do ano em 45 bilhões de dólares. O Banco Central também fez alguns anúncios, anunciou o déficit em conta corrente de julho de 3,4 bilhões, o menor desde 2009, e em 12 meses déficit de 13,8 bilhões de dólares. Mas, em compensação, os investimentos externos diretos, do IDP, investimento direto no país, tem um quadro bastante positivo e acumula em 12 meses 85 bilhões, 84,5 bilhões de dólares. Também anunciou o volume de crédito do mês de julho, ele encolheu 0,6% para 3,06 trilhões de reais. E a inadimplência no crédito livre permanecendo estabilizada em 5,6%.
O IBGE divulgou a prévia da inflação oficial medida pelo IPCA 15, uma inflação de 0,35%, acumulando em 2017 inflação de 1,79% e em 12 meses inflação de 2,68%. Isso estimula a percepção de que na próxima reunião, agora em setembro, do Banco Central, na reunião do Copom, a taxa Selic possa novamente cair 1 ponto percentual. Na Bovespa, na B3, tivemos vencimento de derivativos de opção e o exercício para agosto subiu para 4,6 bilhões. E os investidores estrangeiros investiram até o dia 23 de agosto recursos da ordem de 2,9 bilhões e no acumulado do ano o volume de ingresso líquido de recursos está em 10,9 bilhões. No cenário externo, Donald Trump deu as coordenadas da semana, seja por conta do episódio com a Coreia e testes de exercícios bélicos na região, ações no Afeganistão e também no Paquistão, ou ainda pelos discursos inflamados contra a imprensa e denunciando o travamento do governo. O secretário do Tesouro americano falou sobre a prioridade de elevar o teto da meta de endividamento americano. Isso tem que ocorrer até o mês de setembro e também faz carga para a reforma tributária. Donald Trump acabou falando que pode detonar o acordo NAFTA, um acordo de comércio com o Canadá e o México, impôs novas sanções à Venezuela, principalmente no que diz respeito à aquisição de bônus venezuelanos, e impôs também restrições à Rússia e à China por ajuda à Coreia. Vários dirigentes do Fed falaram ao longo da semana, sempre de forma suave, sobre a elevação dos juros e redução do tamanho do balanço do Fed, mas ainda acreditando ser possível mais uma alta da taxa de juros até o final do mês de dezembro. Janet Yellen falou na abertura da reunião de Jackson Hole de bancos centrais, não falou sobre política monetária. O aguardado era o presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, que acabou também falando muito pouco sobre política monetária e fazendo seu discurso muito em cima do protecionismo e suas preocupações com o comércio global, afetando o crescimento. Nos Estados Unidos ainda tivemos a divulgação do índice de atividade de Richmond, ele ficou estável no mês de agosto e o de Kansas subiu para 16 pontos, vindo de 10 pontos. As encomendas de bens duráveis do mês de julho cederam 6,8% de uma previsão que caísse em somente 6%. Na Alemanha, tivemos a divulgação do índice ZIL de expectativas econômicas, ele caiu para 10 pontos em agosto e o das condições atuais subiu para 86,7 pontos. Já o índice de atividade industrial da Alemanha de agosto subiu forte para 59,4 pontos. Na zona do euro, o mesmo indicador PMI da atividade industrial de agosto subiu para 57,7 pontos e o de serviços caiu para 54,9 pontos. Tivemos ainda no período a divulgação do PIB da Espanha, que cresceu no segundo trimestre 0,9%, e o do Reino Unido com alta de 0,3% no trimestre e uma taxa anualizada de 1,7%. Resumindo a semana, o índice Bovespa terminou com uma nova alta de 3,43% a 71.073 pontos. No último dia da semana, praticamente estável, queda de 0,08%. O Dow Jones na semana teve alta de 0,66% e o Nasdaq com alta de 0,79%. Dólar por aqui na semana em alta de 0,32%. Moeda americana cotada a R$ 3,15. No dia, uma alta de 0,26%. Falando um pouco das perspectivas para o próximo período,
parece evidente que o mercado, ao evoluir desde o mês de junho de 60 mil pontos até 71 mil pontos de agora, aparecem sempre alguns espaços para a realização de lucros recentes em diversas ações, principalmente ações de segunda e terceira linha que subiram muito e que têm baixa liquidez. Isso ainda é mais verdade na razão direta que nos aproximamos do recorde histórico do índice Bovespa, um pouquinho abaixo dos 74 mil pontos. Podemos, certamente, a partir daí, passar alguns pregões de realizações não tão bem absorvidas por ingressos de recursos, mas isso não significa mudança de tendência. Seguimos afirmando que a tendência primária do mercado é ainda de alta, há uma baixa absorção de renda variável pelos gestores de recursos, baixa absorção ou travamento de operações com derivativos, e qualquer melhora no conjunto da economia faz com que os mercados tenham um processo de alta longo. Convém lembrar que a queda da taxa de juros induz os investidores a buscar opções um pouco mais arriscadas para obtenção de retornos maiores, buscando certamente a renda variável como alternativa, seja via fundos de ações, seja fundos multimercados ou mesmo diretamente na B3. É claro que tudo isso está diretamente correlacionado com a melhora no ambiente econômico e principalmente do ambiente político. Assim, é de supor que tenhamos ainda fluxos positivos aportando na B3 e não havendo lançamentos pesados de ações marcados, o ajuste certamente acaba se dando em preço. E lembramos ainda que as nossas empresas já estão preparadas e adaptadas para a situação econômica complicada. Mesmo considerando tudo isso, seguimos sugerindo prudência nas aplicações, criteriosa escolha dos ativos para compor carteiras e sugerimos aplicações conservadoras na renda variável, acreditando que ainda existe potencialmente algumas situações no campo político e nos desdobramentos da Lava Jato que podem envolver cabeças coroadas da República e o mercado ressentir disso. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Tenham todos um bom final de semana. Vamos estar de volta segunda-feira de manhã, bem cedo, aqui com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então.